São 20 horas e 14 minutos, nós estamos recebendo aqui hoje o coordenador do cursinho do Ângulo Vestibulares, o professor Amaury Melo, já aqui conosco, então seja bem-vindo, muito obrigada aí pela sua presença, viu? Prazer em recebê-lo. Agradeço, boa noite a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre o Enem. Semana que vem então acontecem as provas, não é? E como é que vocês estão preparando os alunos para esse evento que deixa muita gente nervosa, deixa sem dormir? Existem algumas observações que são feitas, algumas orientações, não é, que o pessoal recebe para... Não adianta estudar, né, professor, um dia antes, horas antes, né? Como é que fica? Fala, como é que está essa semana, assim, preparatória? Vamos lá. A prova do Enem vai ser esse final de semana, no sábado e no domingo, e a gente busca preparar o aluno desde a educação infantil, porque o exame do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele busca testar habilidades e competências, e isso não se aprende apenas no ensino médio, isso é feito em todo o percurso pedagógico que o aluno deve fazer numa boa escola. Sim. Então a minha primeira recomendação é que as famílias procurem uma boa escola, que faça um trabalho de fato sólido para que o aluno seja bem preparado, não só para o Enem, mas para todas as situações da vida. O Enem é uma etapa da vida. Exatamente. E o formato da prova, ele é um formato bastante desgastante, porque são 2 dias de provas, no primeiro dia 4 horas e meia, no segundo dia 5 horas e meia, então não adianta só o aluno ter pleno domínio dos conteúdos, mas ele tem que se preparar fisicamente e psicologicamente. Não pode sair antes daquele período. Exatamente, tem um tempo mínimo, mas para fazer uma boa prova é recomendado que o aluno use todo o tempo disponível, claro. Até porque os especialistas determinam aí em média de 3 minutos por cada questão. Então para o aluno chegar e fazer uma questão bem feita, em 3 minutos, ele tem que estar bem preparado. Qual seria a dica, professor? Você é professor de História, né? Mas aqui entram todas as matérias, todas as disciplinas. O que você deve fazer? Você pegou a prova, vai para os mais fáceis primeiro? É assim mesmo? Ou não? A estratégia é bem por aí, porque assim, o aluno ele não pode demorar muito num exercício, porque depois vai faltar tempo nos demais. Certo. Então ele tem que primeiro identificar quais são as suas habilidades, quais são as suas disciplinas mais afins, para que ele possa desenvolver primeiro essa disciplina. Certo. E depois vai para as outras. E se ficou com dúvida no exercício, passa para o outro e depois volta, né, para que execute toda a prova. Certo. E durante a semana, assim, a gente recomenda... quer dizer, eu falei de semana, mas hoje é quinta-feira, quer dizer, só temos amanhã, né? Só temos amanhã. Então, como é que nós fizemos lá no Vai para a baladinha sexta-feira? De jeito nenhum, né? Vamos deixar para comemorar depois. Não, mas nem para relaxar, professor, assim? Não, então aí a gente tem algumas dicas, né? Por exemplo, no começo da semana, a gente orienta aí os alunos a fazer uma revisão. Nós promovemos algumas aulas também, aulas dicas do Enem, inclusive abertas para alunos que não são nossos alunos. É legal isso, eu gostei de saber disso. Vocês abrem para pessoas que não são da escola também, quer dizer... Inclusive nós temos um simulado que tem um relatório fantástico, que direciona mesmo os estudos para o candidato, e é aberto a todos os candidatos, independente de ser aluno ângulo ou não. Isso é um formato de um simulado nacional, que vem com dados também, que são comparados bem, então, em nível nacional e direciona bem o trabalho a ser feito para que o candidato seja bem preparado. Qual é o índice de passagem das provas aí com os alunos do ano? Olha, nós temos aí algumas estatísticas onde a maior parte das vagas são conquistadas pelo aluno ângulo. Que bom. Inclusive nós temos aí números muito precisos aí feitos pelo pessoal da estatística, que não é ligado ao ângulo, mas que nos dá essa informação. Aliás, parabenizar a Mônica, né? Porque a Mônica é uma amiga da gente de muito tempo, né? E eu sei que ela faz um trabalho muito legal mesmo. Sem dúvida. E quero mandar um abraço para você, viu, Mônica? Um beijo para você, querida. Espero que você venha mais vezes aqui, não é só esporadicamente, porque eu lembro que levei ela uma vez no meu programa de televisão, nunca mais ela veio entrevistar. De vez em quando a gente se encontra por aí, né? Pela vida, pelos eventos aqui de Limeira. A Mônica também tem uma vida bastante corrida aí, está num momento aí muito importante da vida dela, está recebendo muitos prêmios aí, na parte da educação, na parte de prestação de serviço à sociedade. Né? É um reconhecimento, né? Então a escola tem essa pegada também por conta da liderança
que ela exerce conosco lá. Né? Bom, então tá bom. Voltando então para sexta-feira. Isso. Sexta-feira. Véspera de prova, não é momento de ir pra balada, não é momento nem de namorar, estudar. Nada. Namorar é bom. Pode, namorar bom. né? Pode igual sem quando vai jogar. Tem aquela polêmica do jogador. Pode, não pode, e deve, aí, não se deve. a gente for falar de Romário, né? Era um grande símbolo aí daquele que pulava o muro da concentração e no outro dia arrebentava no E tá onde está hoje, né? Então, namorar também com moderação. Né? Mas a gente sugere aí que procure atividades culturais para relaxar, não adianta ficar querendo estudar, né? Porque assim, vai chegar no momento... O que tinha que ser registrado já foi, né? Talvez uma revisão de uma fórmula, né? Alguma coisa assim, uma coisa um pouco mais leve. Mas assim, estudo mesmo a gente recomenda, né, que seja feito até a terça, quarta-feira. E refinando aí na quinta e na sexta com essas atividades culturais, cinema, teatro, né, sair com a família, descontrair, né? Conversar bastante com os pais, com os amigos, né, relaxar e acreditar que a preparação, o caminho que ele fez ao longo do ano vai levá-lo ao sucesso no sábado e no domingo. Eu acrescentaria uma coisa aí, viu, professor? Alimentação. Sem dúvida. Cuidado, gente. Não vai comer coisa pesada, vai comer uma feijoada sexta-feira à noite, coisas de beber, essas coisas. Porque isso você pode passar mal, isso diminui, inclusive, a tua capacidade de raciocínio. Sem dúvida. Você já imaginou uma pessoa passando mal no sábado? Tanto o sono quanto a alimentação são muito importantes na véspera desses exames, porque o candidato ele tem que estar descansado, com a cabeça tranquila, bem concentrado, e todo excesso que for feito antes pode comprometer o trabalho que ele se dedicou ao longo do ano. De um ano inteiro, não é justo isso. E pro dia, o que a gente recomenda pro dia? Primeira coisa, cuidado com o horário. Né? Não atrasem, porque os portões fecham às 13 horas e depois não entram. Eu trabalhei na Jovem Pan 13 anos. Todo ano a gente falava isso. Todo ano chegava a gente atrasado, porque você via as imagens lá na televisão, sempre a pessoa chorando. Ai, mas eu não sabia. Não, mas faz um minuto só, um minuto. Não abre o portão, não abre. Então, assim, existe um rigor muito grande, porque é um exame em nível nacional que leva os alunos ao ensino superior nas faculdades federais. Então, isso não pode ter flexibilidade. Né? Tem que ter disciplina, né, professor? É isso aí. E a gente tem que aprender isso na escola também. Tá certo. Né? Então, assim, aliás, isso já deveria vir de casa, e muitas vezes não vem, a criança começa a ver os primeiros passos na escola. Né? E cada vez mais a escola está assumindo papéis que antes eram da família. Né? Infelizmente, né? Nós estamos preparados para isso também. Mas você sabe o que eu acho? Que os pais deveriam começar a pensar sobre isso. Porque eu às vezes fico assim, surpresa, já nem me surpreendo mais, é a forma de falar. Mas surpreende a forma como as famílias hoje, os pais, encaram uma chamada de atenção, uma observação na agenda da criança, né? Compareça à escola, o seu filho. E eu fico assim impressionado, porque eu criei meus filhos de um jeito, e a minha filha está criando o filho também assim. Então, se ele faz alguma coisa e ela é chamada, e ela vai até lá, ele recebe castigo, não é? Então fica sem mexer no computador, no tablet, né? Não vai brincar com jogos, nada. Ele fica só vendo televisão. Normal, os desenhinhos, a gente não tira mais jogos, nada disso. Então, quer dizer, a criança tem que saber que se ela faz alguma coisa errada, ela precisa ser punida. Ela não pode sair para a vida achando que tudo é sim para ela. Os nãos vão existir talvez em maior número, né? E se você não for uma pessoa persistente... Então, eu acho que isso que hoje não são todas as escolas que atendem essa questão, né, professor, né? E é o papel também da escola trabalhar com as frustrações. Sim. A gente fala muito de realizações, de conquistas, mas nós temos que também trabalhar as frustrações com os nossos alunos. Como você colocou, a vida vai nos apresentar mais nãos do que sim. E nós temos que saber lidar com a frustração. E a escola não pode se furtar desse papel, que também é da família. Sim. Bom, o que levar, o que não levar. Você sabe que eu fiz até uma listinha aqui, fiquei impressionada, né? Quer dizer, o que levar, todo mundo já sabe, né? Tem que levar lápis preto, borracha. Tem que levar uma caneta preta transparente. Transparente, pois documento original. Por que transparente? Porque com o passar dos anos, várias situações de fraude. Então, qualquer elemento assim, papelzinho dentro da caneta? Ou elementos eletrônicos, né? Hoje a gente sabe. Bom, iPhone pode, não pode. Não pode. Todos eles devem desligar
né, e é colocado na frente da sala. Certo. Eu recomendo que nem use, né, que não leve. Mas aí fala que óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro, similares, não pode não também? Não pode também, porque tudo que puder servir para camuflar qualquer elemento que faça o processo de forma ilegal, ele é proibido. Então a estratégia é minimizar esses problemas. E com tudo isso, pode ser que ainda aconteça algum problema, né? O número de horas aqui são 4 horas, mas com 2 horas decorridas você já pode deixar... Isso, tem um tempo mínimo, né? Como eu disse, a prova é elaborada para 4 horas e meia e 5 horas e meia no segundo tempo, no segundo dia, que é a redação, e esse tempo é previsto para que o aluno use todo ele. Então, uma das recomendações para o dia da prova é que o aluno aproveite o máximo, não saia antes, se terminou um pouquinho antes, dá uma revisada, dá uma olhada nas questões, né? Lê a redação de novo. Aliás, por falar em ler a redação, eu estou vendo aqui que você tem que dar uma olhadinha, o aluno, na quantidade de questões indicadas no cartão resposta, se está certinho com a prova, né? Isso, aí os fiscais de prova, eles fazem uma orientação no início, né? Para não tem problema. Que o caderno de questões não tenha nenhuma adulteração, nenhum problema que comprometa o resultado do aluno. Tá. O que pode dar nota 0? Difícil isso, né? Assim, a nota 0, na redação, ela é possível. No ano passado nós tivemos no exame do ano passado, nós tivemos mais de 100 mil redações nota 0. E a redação vai ser feita no sábado ou no domingo? Ela é feita no domingo. No domingo. Inclusive, assim, nós fizemos uma aula dica sobre redação, né, e trabalhamos com algumas ideias do que podem cair. Então a gente fez uma preparação, é claro que é uma aposta, mas como nós temos professores que são antenados, que estão dentro da educação há muito tempo, que articulam, né, os conteúdos, a realidade, então a gente tem aí grandes palpites. E nos últimos anos nós temos acertado. Pode dar algum palpite aqui, não? Esse a gente fez para os nossos alunos. Mas nem aqui no meu programa você vem a primeira vez dar uma dica. Talvez aí alguma coisa relacionada à democracia, aos movimentos sociais. A gente está apostando muito nesse caminho. Por conta dos movimentos sociais do ano passado, esse ano nós tivemos eleição, que é um momento que o Brasil nunca viveu com essa intensidade, né, de rachar famílias, rachar amigos. E até impeachment foi pedido, né, da presidente já, não é? Então é um forte tema. Né? Se vai cair, provavelmente sim. Bom, então fica a sugestão aqui, vocês que estão em casa, que vocês entrem na internet e leiam tudo sobre isso, né? Inclusive hoje as notícias da nossa faixa de pessoas em extrema pobreza, que aumentou, né? Enquanto aumentou, gente, é coisa de mais de 10 milhões, então vão olhar lá, são dicas. Parece que não, as provas são capciosas, que a gente chama, e às vezes você não percebe a pegadinha, tem que estar muito atento, por isso que a gente estava falando, você tem que dormir bem, você está bem alimentado, não é? De manhã, antes de ir para a prova, se alimentar, tem gente que não faz isso, né, doutor? Professor, o que seria interessante na alimentação de dia? Uma alimentação leve, e é legal que o aluno leve também para a prova alguma coisa. Então a gente recomenda barrinha de cereal, a gente recomenda um chocolate, e comer a cada 1h30 mais ou menos, porque isso vai revigorando o organismo. E tomar um suco ao invés de café de manhã ou não? O café da manhã seria o café, de repente, para uns é melhor do que para outros, né? Então aí tem que fazer aquilo que já está habituado. Pessoa que nunca tomou café, agora vai tomar o café para ir fazer a prova. Pode ficar muito agitado, desconcentrar, ficar muito acelerado e se atrapalhar. Então é fazer aquilo que sempre é feito, não mudar muito a rotina, para que não haja surpresa no dia da prova, né? E levantar, né, para tomar uma água, para ir ao banheiro durante a prova também é permitido, porque isso ativa a circulação, então isso também favorece o raciocínio. Então são dicas, são estratégias que a gente passa para os nossos alunos, e eu estou compartilhando aqui. E não ter medo, né? E não ter medo. E não ter medo, é acreditar no trabalho que ele fez ao longo do ano. Porque agora é hora de colher os resultados desse trabalho que foi feito ao longo do ano. Bom, eu não sei, faltou falar alguma coisa importante nesse porque agora eu tenho um recheio no meio da coisa aqui que eu quero te perguntar. Tudo bem? Já foi a maior parte das dicas, já não faltou muita coisa. Então, assim, eu queria perguntar para você, vocês têm uma escola de jovens, de crianças e jovens e tudo mais. Mas nessas provas do Enem, o que tem também surpreendido são pessoas com mais idade fazendo as provas e até então tentando uma faculdade. Não é? O que você diz sobre isso? É constante lá nesse simulado que vocês fazem, nessas dicas que vocês dão, nessas aulas extras aí, também vocês são procurados por pessoas com mais idade? Sim, nós já tivemos. Que faixa etária?
Pessoal a partir dos 50, dos 40, 50, até já tivemos alunos de 60 anos um tempo atrás, né? Então, assim, o candidato que nos procura para fazer alguma revisão, nós sempre temos, né? E é interessante esse momento porque é a volta da pessoa que não teve oportunidade lá atrás de estudar e que ela está concorrendo de um exame em nível nacional. Então, esse modelo de seleção, de classificação, né, de inserção do aluno no ensino superior, ele é bem mais amplo do que o que nós tínhamos, né, com os vestibulares mais pontuais, mais concorridos. Então é uma tendência que eu acredito aí que, claro, que sempre precisa melhorar, né, alguns ajustes. Nós tivemos vários problemas nos exames anteriores que já foram corrigidos. Então a gente acredita muito nesse processo, né, nesse formato de seleção, que ele é um pouco mais democrático, mais amplo, e ele dá margem aí para o aluno escolher o curso que ele quer de acordo com a pontuação em qualquer universidade federal. Né? E a expectativa de vida também aumentou, né? Então acho que a gente tem que considerar isso também, não é, professor? Sem dúvida. Né? Inclusive pessoas que não terminaram o ensino médio, porque não tiveram condições, eles, através do Enem, eles conseguem fazer a conclusão do ensino médio. Né? Então ele tem todo um procedimento, tem que ler o edital do Enem para saber quais são os critérios, mas o aluno que não terminou o ensino médio, já está com uma idade um pouco mais avançada, ele tem total capacidade, se entrar nesse procedimento e cumprir os critérios necessários, ele sai com certificado de conclusão do ensino médio, além de entrar no universidade. Né? E é bom. Eu sempre digo aqui, as pessoas não podem ficar em casa pensando em doença. Você começa a pensar em doença, você fica doente mesmo, entendeu? Nós é que provocamos as nossas doenças, não esqueçam disso. Não é? Então, se você tem uma vida equilibrada, você é uma pessoa feliz, positiva, não é? Quer dizer, você é uma pessoa que transmite para uma outra uma coisa gostosa. Essa troca, inclusive, de jovens com pessoas mais velhas, numa sala de aula, por exemplo, isso é muito, muito saudável. Tanto para um quanto para outro, né? Eu acho. Sim. Você aprende com os mais velhos aprendem com você e aí fica uma coisa gostosa. Então você envelhece com qualidade de vida, nossa, muito diferente de quem fica só dentro de casa e não faz absolutamente nada. Então se você hoje tem assim, a síndrome do ninho vazio, isso acontece com muitas mães, não com todas, tá? Comigo não aconteceu, não. Graças a Deus não. Mas tem uma filha comigo, talvez seja por isso. Mas não, eu já vivi sozinha, já fui morar em Maceió 3 anos, morei sozinha. Então, acho que não tenho essa dificuldade comigo, eu trabalho isso muito bem. Mas muitas mães ficam assim. Então, você ficou sozinho, o filho foi embora, vai fazer alguma coisa, gente. Vai para uma associação trabalhar, vai ser voluntário em algum lugar. A doação é uma coisa importante. Ou então fazer uma faculdade, porque você fazendo uma faculdade, você com certeza vai tomar conhecimento de coisas que você nunca imaginou na vida e vai poder colaborar ainda, né? Eu via, não sei se foi, a pessoa se formou com 94 anos, não faz muito tempo, foi coisa de uns 4 meses. Lembra disso, Evandro, que eu trouxe essa informação? Foi no seu dia ou não foi? Ele tinha 94 anos, ele se formou em Direito, parece, uma coisa assim. E daí teve uma senhora com 80 e poucos anos também, que também se formou. Gente, eu acho isso lindo, não é? Então, quer dizer, você envelhece se você quiser. Claro que a matéria vai envelhecendo, mas por dentro a nossa energia não envelhece nunca, gente. Então, por mais que o corpo não acompanhe, mas a mente acompanha. Então, claro que você não vai ter os mesmos movimentos, mas o pensamento, a tua energia mental, ela vai estar íntegra. Então, e com mais facilidade também até de você passar esses conhecimentos, né? Sem dúvida. Hoje a medicina está muito avançada, as áreas da saúde, de um modo geral, avançaram contraditório muito. Até, né, para o que a gente está vivendo aí com aquecimento e tal, né? E aí mas aí é uma questão da atitude do ser humano frente ao planeta, frente aos recursos. Então, no Brasil mesmo, a gente tem uma cultura aqui de achar que a água, por exemplo, nunca ia acabar. Toda a engenharia... Fala assim, é infinita. Não, é verdade, a água é infinita. Só que tem um detalhe, gente. Ela sai daqui e vai para outro lugar. Realmente, ela não sai do planeta. Eu já falei uma vez, a água não sai do planeta. Claro que não sai do planeta, ela vai para outro lugar. Você viu o que está acontecendo? Você que é professor de história, já ouviu falar dos bolaines lá do Mar Morto? Que são águas doces que estão nascendo nas praias. Quer dizer, e isso aí é bíblico, daí já tem que passar para a Bíblia, que Ezequiel 47 fala sobre isso, que as águas saídas do trono do Senhor curariam o Mar Morto. Isso está se cumprindo lá. Quer dizer, como assim, naquele espaço de terra, com montanhas, com sal e tudo mais, que ali não nasce nada,
de repente água doce, potável nascendo ali, é estranho, né? É o planeta respondendo às ações humanas. Né? Ao longo de séculos a gente tem aí adotado medidas predatórias, onde a recuperação demora muito mais tempo do que a destruição. Então a gente tem aí florestas que são perdidas, coisa que nós vamos levar 50, 100 anos para repor no mesmo nível, se alguma coisa for feita hoje. É verdade. A mesma coisa da água. A gente está aqui no estado de São Paulo passando por um problema gravíssimo, coisa que assim a gente não imaginava, porque pensa que a água nunca vai acabar. Então nós temos uma cultura de desperdício por conta da abundância, e as coisas estão mudando. Então eu também tenho uma crítica a essas questões, quando o pessoal fala uso racional da água, uso racional. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa relação com os recursos naturais. Então, para mim, é a razão que construiu esse mundo que nós vivemos hoje. Do século XVIII para cá, o mundo é guiado pela razão. Eu acho que a gente precisa rever a nossa relação com a água e com os recursos naturais do modo geral. Talvez buscar aí nos orientais, né, que são milenares, sociedades milenares, com cultura brilhante, com conhecimento. Então a gente tem que mudar, talvez, em vez de ser um racional, ser mais sentimental, porque aquilo que a gente ama, a gente cuida, a gente preserva. Então, aliás, a aqui razão no Brasil é que mesmo, né, existem lugares que foram reflorestados, aí é coisa de 10 anos, as árvores já estão crescendo. Quer dizer, a natureza, ela mesma se recompõe, viu? A própria natureza, os pássaros e tal, que são muito responsáveis, alguns animais, né, rasteiros também, mas ela pode ser recuperada, né? Mas a gente precisa parar de agredir. Eu lembro que em agosto nós atingimos o máximo, dali para frente nós estávamos no vermelho, quer dizer, ali o país a terra está no vermelho, não vai conseguir produzir aquilo que nós vamos consumir até o final do ano. Ou seja, se nós não formos racionais daqui para frente, tudo isso que a gente fala de bonito, de acontecer, da longevidade, não é, eu amo mais, eu não sei, estou olhando, não vai resolver nada, porque o estrago já foi feito, né? O estrago já foi feito. Nós precisamos ação imediata. Eu já ocupei um tempo demais de você, né? Você tinha me pedido para ir embora às 8h30. Mas, professor, eu quero te agradecer demais. Leve o meu abraço carinhoso a toda a equipe, viu, lá do ângulo. Agradeça pessoalmente a Mônica por mim. Convide a vir aqui para a gente falar de assuntos de mulher qualquer dia desses, tá bom? E muito obrigada pela Rita, sua esposa também, que também é professora de história como você, não é? Que já esteve no meu programa também, agraciada por um prêmio na época. Então leve meu abraço, meu carinho. Será dado, agradeço a oportunidade e espero ter podido contribuir um pouquinho com a turma aí, para que eles tenham sucesso aí nas provas do sábado e do domingo. Que bom. E tomem cuidado com o horário, cheguem na hora. Cheguem na hora, nos 2 dias, viu, gente? No sábado e no domingo também.